Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, companheiro e companheira, a mais um episódio do Magiscast, o podcast oficial da Rede Nacional de Juventude Magis Brasil. Eu sou o Guilherme Freitas e hoje vou conduzir um pouco aqui a conversa para nós conhecermos um pouco mais sobre os eixos que compõem o programa Magis Brasil. Mas antes disso, queria convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no YouTube e também no Spotify, Magis Brasil, onde todos os dias você tem conteúdo para se formar e também informar. Nos últimos episódios, nós conversamos um pouco sobre o eixo do voluntariado, da justiça socioambiental e também dos exercícios espirituais. E hoje nós vamos falar sobre o eixo vocações. Como é um tema muito importante, eu precisei trazer um monte de gente para conversar aqui com a gente, porque tem bastante coisa para ser dita. Então, sejam muito bem-vindos, Padre Tomé, Padre Ponciano, Irmão Douglas, para nós termos esse bate-papo falando sobre as vocações, o trabalho dos jesuítas aqui no Brasil falando sobre vocações. Sejam muito bem-vindos, vou pedir então, Padre Tomé se apresentar aí para o pessoal que não te conhece, conhecer um pouquinho mais. Bom, boa tarde, eu sou o Padre Tomé, sou jesuíta, sou natural da Ilha do Marajó, no Pará, e atualmente vivo em São Paulo e desde aqui, com os demais, coordeno então a Frente Apostólica Juventude e Vocações. Todo o trabalho da companhia no Brasil com Juventude e Vocações, pois a gente coordena juntamente com a ajuda de vários companheiros e companheiras também. Muito bem-vindo, Padre Tomé. Padre Ponciano, por favor. Eu sou o Padre Ponciano, sou natural do Espírito Santo, uma cidade chamada Iconha, e atualmente eu sou o coordenador do plano de candidatos ao noviciado. Moro em Salvador e a partir de lá, daquela cidade, coordeno todo esse trabalho de acompanhamento e promoção vocacional. Muito bem-vindo, Padre Ponciano. Olá, Guilherme. E aí, Douglas? Tranquilo? Tudo bem? Joia. Bom, eu sou o Douglas, sou irmão. Na Companhia de Jesus somos padres e irmãos. Eu decidi seguir na companhia sendo irmão. Sou natural de João Pessoa, na Paraíba, mas cresci mesmo aqui no interior de São Paulo, em Sorocaba. E hoje, junto com o Tomé, com o Ponciano, também auxilio nessa missão da promoção, da animação vocacional na província. Muito bem, sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa, para esse nosso bate-papo. E para conhecermos, aprofundarmos um pouco mais sobre essa questão das vocações, o trabalho que os jesuítas realizam aqui no nosso território brasileiro, nesse grande território, eu queria que vocês contassem um pouco para o pessoal conhecer, né? Já que vamos falar de vocações, de onde surge a vocação de vocês? Né? Esse despertar, esse desejo para a vida religiosa, para ser padre, para ser irmão, para depois a gente aprofundar um pouco como é que esse trabalho é realizado. Então, eu queria pedir para o Padre Tomé começar a contar um pouco da sua história, de onde veio, já falou que veio lá do norte, né? Mas de onde veio esse desejo de querer ser religioso, querer ser padre? Conta um pouquinho para a gente, Padre Tomé. Muito bem, eu desde adolescente sempre experimentei uma inquietude no âmbito de uma comunidade pequena no interior, na ilha, e desde lá, pois, encontrei em vários espaços e em pessoas, os primeiros e as primeiras ali mesmo da minha comunidade de fé, um espaço de acolhida e de escuta dessa inquietude que eu experimentava na vida, né? Tinha desejo de ser padre, desejo de ser professor, desejo de ser empresário, tantas possibilidades, né? Desejos. Como qualquer jovem, né? Exatamente. Então, sempre me preparei e sempre tentei organizar minha vida a partir dessas diferentes possibilidades, né? Sonhava em ser educador e depois eu fui vendo que essas eram características que se compunham em uma vocação específica, que como presbítero da igreja eu poderia ser empreendedor, educador, né? Formador, né? Tantas outras coisas que a gente vai conjugando nessa vocação, que nasceu ali, na comunidade, a partir da escuta da palavra e do testemunho de um grupo de homens e mulheres que partilhavam a palavra de Deus todos os domingos. Então, aos domingos, a nossa comunidade se encontrava para a escuta e a partilha da palavra. E aquilo era o que cultivava a minha espiritualidade, a minha fé, como jovem, naquele tempo, como adolescente, a partir do testemunho, sobretudo, da minha mãe. Então, a minha mãe é uma mulher que sempre nos inspirou,
desse caminho do seguimento a Jesus e sempre nos mostrou um caminho de maneira indireta, não impositiva, mas indireta. Olha, vamos juntos, venham, vamos fazer esse caminho. E assim eu fui trilhando esse caminho da fé no serviço aí na minha comunidade específica, todo ele dinamizado da escuta da palavra, do testemunho das pessoas da minha comunidade, né? Que sempre me incentivaram, sempre me ajudaram a entender a fé, a vida, e são pessoas que caminham conosco e caminham comigo até hoje. Acredito na minha vocação, me incentivam, continuam me incentivando, e é um lugar que eu tenho grande alegria de voltar sempre, porque ali também eu reencontro a fonte do chamado, que é simples, que é a escuta da palavra, né? Aí na comunidade que alimenta a fé. É o berço não só da família, mas do próprio despertar vocacional também, né? Essas primeiras centelhas de vocação. E é legal falar dessa realidade, né? Tem o extraordinário que acontece no ordinário da vida. A mãe que incentiva, a família que apoia, a comunidade que faz despertar esses vários desejos, porque o chamado de Deus surge a partir dessa concretude do chão onde a gente pisa, né, Padre? Exatamente. E nesse sentido nós estamos aí, nós nascemos no lugar, nós compartilhamos os primeiros momentos da vida, as primeiras etapas da vida aí, e elas são fundamentais, né? Sobretudo quando nós precisamos partilhar com outros as inquietudes que nós trazemos, né? Que está dado pelos desejos, pelos sonhos, pelas buscas que nós fazemos, né? Pelas inquietudes que experimentamos, e tudo isso tem a ver com essa dinâmica de um chamado, né? Que te põe de pé para algo mais na vida, né? Para a saída de si mesmo. E, no meu caso, fui encontrando esse sentido a partir, como eu já disse, da escuta da palavra, que tem dinamizado da minha vida de fé até hoje. Continua dinamizando a minha vida de fé até hoje. E é sempre uma relação de Deus que chama e a gente que vai buscando responder, né? Então, permitir-se questionar sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem um ideário de que quem está na vida religiosa, os padres, né? Os irmãos, as irmãs, já nasceu com essa vocação e já está pronto e é isso, né? Mas é algo que vai se construindo a partir do contato. Então eu vou ouvindo um chamado, sentindo uma inquietude. E como que eu vou responder isso, né? Aonde que eu vou me encaixando, o que vai fazendo sentido, como é que eu vou conseguindo colocar o meu potencial de vida à disposição do outro também, né? Então é sempre um processo de construção, não é uma coisa pronta, né? Sim, com certeza. E precisa de muitas ajudas também ao longo da vida da gente, né? Eu ressalto muito o papel das mulheres na minha vida. Além da minha mãe, tantas outras mulheres que me ajudaram a partir do seu modo de viver o evangelho, de responder sua vocação, como leigas mesmo, né? Mas de mulheres que estavam ali doando a vida na comunidade, pela comunidade, construindo uma vocação que é maior do que uma vocação de uma pessoa, que é a vocação da comunidade cristã, né? Bonito. E foram elas que me inspiraram, claro, outras pessoas também, amigos, amigas que me inspiraram a vida sempre, né? Mas, sobretudo, 3 mulheres que eu tenho o rosto, o nome, e sou profundamente agradecido a elas pela minha vocação, que é a minha mãe, em primeiro lugar. Primeira promotora vocacional. Exatamente, minha mãe, com a vida dela, do jeito dela, com a formação que tinha e com todo o coração generoso com o qual ajudava a nossa comunidade. Depois, Arlete, é uma leiga engajada, viva, celebra a vida também, somos amigos até hoje, me acompanha de perto. Depois, a Margarida, que foram pessoas que, na minha adolescência, foram criando espaços no âmbito comunitário e espaço de construção de vida, espaço para que a gente pudesse falar, construir o projeto de vida, sonhar um projeto de vida, né? E não era só para mim, não, era para todos os adolescentes da minha comunidade, da nossa região, porque às vezes nós nos reunimos como região, ali no lugar de onde eu venho, né? E havia espaço para todos e todas. Entre eles, entre vários que somos ali, hoje sou padre, professores, professoras, né? Pessoal que está ligado à área da saúde, por exemplo, tem gente ligada à área do direito, da justiça, né? Mães e pais de família, que hoje a gente se encontra ali para celebrar a vida também, e tantas outras dinâmicas de vida que o pessoal foi encontrando e dinamizando a nossa própria vida também. Então foi fundamental encontrar pessoas ao longo desse caminho, gente que tinha um projeto de vida também, e que me ajudavam a discernir o meu a partir das minhas escolhas, da dinâmica
que eu experimentava. São vidas que se encontram e que geram vida também, né? Muito bonito ver esse processo de doação de outras pessoas. E talvez aqui não se tinha esse termo, mas já existia uma cultura vocacional, né? A vida do outro que se doa e que incentiva também a gerar vida para outras pessoas. E você, Ponciano, conta pra gente um pouco como que foi esse seu chamado, esse desejo de querer conhecer um pouco mais sobre também a vida religiosa, a vida sacerdotal. A paróquia onde a minha família até hoje reside, lá no Espírito Santo, ela iniciou com a Companhia de Jesus e até hoje ela é administrada pelos jesuítas lá. Então, desde criança, eu sempre fui muito curioso, sempre quis ler muita coisa, queria estar um pouco mais informado das coisas. E toda revista, todo livro que chegava, seja lá em casa, seja na capela da comunidade de onde eu faço parte, eu sempre quis ler, quis sempre ter alguma informação a mais, buscando alguma coisa que pudesse me ajudar a continuar essa busca a partir da minha curiosidade. Nem sabia direito o que estava querendo ler, mas eu sempre quis ler muito. Já tinha alguma coisa ali fomentando esse desejo de querer conhecer mais. Alguma coisa assim. Então, com o passar do tempo, eu também fui percebendo na minha família essa dimensão religiosa. Minha família sempre foi muito engajada na comunidade local, na comunidade paroquial. E uma família predominantemente católica, nós também sempre rezávamos juntos. Final do dia, início da noite, meus pais e os irmãos rezávamos o terço, ouvíamos o evangelho. E a partir dessa dinâmica, acredito que Deus vai ali fazendo cultivar alguma coisa. São as sementes que vão sendo plantadas e Deus vai fazendo ali se certeza que assim, nem eu, nem minha família, com certeza tínhamos ideia, não sabíamos do que estava por vir. Mas ali naquele ambiente familiar, sob a tutela religiosa da mãe, certamente Deus preparava um caminho. Certamente Deus já manifestava o seu desejo para a vida de cada um dos meus irmãos mais velhos e a minha também. Com o passar do tempo, eu começo então a fazer parte de algumas atividades a nível paroquial, conhecendo outros jovens, conhecendo outras realidades e também conhecendo ainda mais jesuítas. Os jesuítas tinham essa dinâmica e essa prática de sair de Belo Horizonte, onde estavam fazendo filosofia e teologia, e iam para a nossa paróquia, seja final do ano, seja nas férias de julho, principalmente nas Semanas Santas também, para fazer missão. Então, eu comecei a conhecer a outros jesuítas, histórias, realidades. Comecei a perceber que jesuíta é uma pessoa normal. Quer dizer, é gente. É gente como a gente. Gente como a gente, não nasce pronto, não precisa ser algo superior, imaginável. Mas comecei a entender que um jesuíta se faz jesuíta. Reconhece a sua vocação e começa a desenvolver, a trabalhar internamente a dinâmica vocacional. Então, a partir também desse contato, desse convívio com os jesuítas de fora, começo a ler histórias sobre jesuítas também. Sobre a companhia no Brasil, coisa que eu não tinha ideia de que era real, e jesuítas de fora. Até o ponto de um jesuíta específico, que foi de Belo Horizonte, me fez o convite. Gostaria de participar de um retiro de final de semana? Naquela época, chamávamos de experiência de exercícios espirituais. Numa casa de retiros, numa outra cidade, que era da companhia também, passamos ali um final de semana e ali, claro, Deus fala ainda mais. Seja com os jesuítas que estavam orientando o retiro, seja com outros jovens que estavam participando. E é claro que a gente vai aprendendo também por desejo e curiosidade de saber o que o outro está fazendo, de onde o outro é. E aí veio a grande pergunta: gostaria de fazer um retiro mais específico, um retiro de opção de vida? E aí acredito que foi onde Deus me falou, Deu chacoalhão de Deus chacalhão, me pegou mesmo pelos braços e disse: agora já era. Foi graça de Deus, foi intervenção divina mesmo aquele retiro, de abrir meus olhos para essa dimensão vocacional. Aquilo que era curiosidade passa a ser então desejo.
como responder a essa intencionalidade de querer conhecer mais a Deus, de querer conhecer o Evangelho, de querer conhecer um pouco mais sobre a companhia de Jesus, querer saber mais sobre os trabalhos, estudos. Então, a minha vocação, ela surge, eu vou entendendo, eu vou amadurecendo no mesmo ritmo que eu vou conhecendo a companhia. Eu não descobri a vocação e depois procurei. As duas atitudes foram juntas, caminharam juntas. E assim, no tempo inteiro, me senti muito sustentado, animado, acompanhado por jesuítas da época e até hoje, claro, que me acompanha, que me ajuda também. Mas, assim, é algo que nunca para. A vocação descoberta agora começa, então, um processo de amadurecimento, de discernimento e, agora, como padre já, então, como colocar essa vocação a serviço. É bonito ver esse processo, né, de que, mais uma vez, a vocação, ela germina como a experiência de uma semente mesmo, né, que vai amadurecendo, que vai brotando e depois vai dando frutos. Para dizer que talvez o início de um discernimento vocacional parta justamente de olhar para a própria vida, através de uma curiosidade, através desses desejos, né, de o que fazer da vida, como construir um projeto de vida, e ver esses questionamentos, e junto com o dado da oração, da experiência de Deus, vai se amadurecendo isso, Deus vai falando, a gente vai ouvindo e a gente vai construindo essa nossa vivência, né? E você, Douglas? Você é o diferentão aqui, né? Nós temos os padres. Essa sou eu no conto, tá bom? Aqui nesse momento aqui da vida religiosa. Mas nós temos os padres e um irmão, né? Um irmão consagrado. Como surge esse desejo? Primeiro, né? De onde surge a vontade para a vida religiosa? E depois, quando preencher sim um pouquinho sobre essa questão do irmão. Por que ser irmão? Acho que são coisas que estão bastante ligadas, assim. A minha família, para ser muito sincero, é aquela galera que a gente chama de católico de IBGE, sabe? Eles dizem católicos e vão à missa nos dias de preceito. Natal, Semana Santa. Então é bem uma família de católico de IBGE. Mas também de mulheres. As mulheres, louvado seja Deus pelas mulheres, né? Fortes. Que seríamos de nós se não fossem elas. Pois é. E uma característica da minha família que eu trago e que começou a me questionar, me inquietar também, é que era uma casa muito solidária, assim. Minha família é muito solidária, muito fraterna. Então, sempre de portas abertas, minha mãe sempre auxiliando os outros, ajudando os outros. Trago isso como vivência, assim. Isso, de alguma forma, foi também me formando, me moldando. E de muita intimidade com Deus, assim. De muita intimidade com Deus. Eu gostava da maneira que ele se relacionava com Deus. E aquilo também passou, de alguma forma, ser a maneira que eu me relaciono com Deus, e depois fui descobrindo na espiritualidade ignaciana uma confirmação disso, assim. Mas eu sou também eu sou bem diferentão. Eu sou também uma vocação mais madura, assim. Quando eu pensei na vida religiosa como possibilidade para seguir o meu chamado, aquilo que Deus me convidava a realizar, a fazer, eu já tinha mais de 30 anos, assim. Então, foi um itinerário que foi surgindo a vida religiosa como possibilidade já depois de formado, depois de já ter tido uma experiência de mercado de trabalho, de já ter vivido um relacionamento. Foi surgindo depois, assim. Mas o chamado estava sempre aí, sempre ali, né? Essa questão muito da solidariedade inquietava no meu coração, esse desejo de ser irmão das pessoas. Aí também a escolha por ser irmão, de ser próximo das pessoas, assim, de ser esse rosto mesmo do Cristo irmão, né? Desse primogênito entre muitos irmãos, assim. Eu queria isto. E sentia e sinto que eu sou chamado para isso. Aí, à medida que minha vida vai acontecendo, as escolhas que eu vou fazendo na vida sempre foram me levando para trabalhos ligados à assistência social, ao terceiro setor, a organizações não governamentais, sempre muito próximo das pessoas, nessa questão da dimensão humana mesmo, sabe? Da dignidade do outro. Mas eu fui sentindo cada vez mais uma necessidade de algo maior, de uma entrega maior, assim, de uma entrega integral.
Então foi surgindo esse desejo. E quando eu descobri a espiritualidade naciana, ela me ajudou a ir discernindo tudo isso e colocando todas essas vozes que me falavam, cada uma no seu lugar e percebendo onde é que eu poderia fazer essa entrega integral. E claro que aí a vida religiosa e a Companhia de Jesus surgiu como uma possibilidade para eu viver a minha vocação, para eu viver o meu chamado. Mas os exercícios espirituais me ajudaram muito nisso. Eu fui também voltando para essa forma de se relacionar com Deus, que intuitivamente eu já me relacionava quando criança, no início da adolescência, quando eu descobri que havia um método, que alguém havia feito esse caminho, que alguém havia feito esse itinerário. Foi identificação, assim, por completo. E aí isso me ajudou a dar esse sim para a vida religiosa e ver se eu servia na vida religiosa também, né? Porque tem isso. Você tem que caber na vida religiosa, né? Porque tem a castidade, tem a obediência, tem a pobreza e tantas outras coisas. Aquilo não ia me descaracterizar, aquilo não ia me prender. Não, né? Então eu vi que eu podia vestir essa camisa e aí, claro, só foi a confirmação de que seria como irmão. Mas foi mais ou menos esse... Eu olhando pro microfone, como se ele fosse a câmera. Eu sou esquisito, o Guilherme já disse. Disse diferente, eu não disse esquisito. Diferente. Mas foi esse é meu itinerário. Eu acho muito bonito ouvir a partilha de vocês e a gente identificando justamente que a vocação não é, quando a gente fala para a vida religiosa, ou independente de qualquer vocação, ela precisa ser sempre uma experiência que nos eleva a potência máxima daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, né? A vocação não deve ser aquilo que nos aprisiona, não deve ser aquilo que fica só nos tolindo, nos polindo ou nos proibindo, né? Pelo contrário, a identificação, né, desse desejo, dessa curiosidade, dessa vontade, vai nos dando essa sensação de liberdade, né, de se identificar. Eu me vejo dentro desse caminho, eu me vejo dentro dessa experiência. Obviamente que em qualquer tipo de caminho, qualquer vivência que nós temos nesse mundo, vão ter os desafios, vão ter as dificuldades. E eu acho que quando a gente fala especificamente para a vida religiosa, para a vida cristã, Jesus nunca enganou ninguém, né? Quer me seguir? Ele manda tomar uma cruz, né? Mas uma cruz que leva à redenção, que leva à plenitude da vida, né? E aí, ouvindo um pouco sobre a partilha de vocês, a vivência inicial de se identificar com esse carisma, esse desejo de estar dentro desse combo da vida religiosa, né, com todas as coisas que se veem dentro disso, de se identificar ali dentro, vocês falaram de um processo inicial de identificação, estão vivenciando esse processo de viver como religiosos, mas aí vocês assumem uma outra missão, que é de levar essa experiência para outras pessoas também, de poder acompanhar outros jovens, outras jovens, para guiar, né, a preferência universal primeira, a questão dos exercícios, né, levar as pessoas a terem um contato maior de intimidade com Deus através dos exercícios, e também dentro das preferências universais, a questão do jovem, o acompanhamento do jovem para a construção do seu projeto de vida e cheio de um futuro cheio de esperança, um futuro que já começa a se construir agora, né? Queria que o senhor, Padre Tomé, partilhasse um pouco com a gente hoje, enquanto secretário da Frente Apostólica Juventude e Vocações, né? Nós estamos vivenciando nesse ano 2024-2025 a campanha Ser Mais com os Demais, na qual a província assume essa coisa de uma promoção vocacional, de uma cultura vocacional, como nós falávamos no começo, não só para a vocação religiosa, mas que todos nós somos chamados, né? Todos nós empenhamos algum tipo de resposta a esse chamado de Deus. Enquanto província, enquanto Frente Apostólica, também enquanto Magis Brasil, como é que se desenvolve essa ideia? Quando a gente fala de cultura vocacional, o que a gente está querendo traduzir assim, né, esmiuçar? O que é essa cultura vocacional? Pergunta bem complexa, né? Bem complexa. O senhor tem 2 minutos para responder. Vamos lá. Vamos iniciar e depois os companheiros ajudam a gente a definir também. Não é um tema fácil. Bom, a cultura tem a ver com modo de viver. A cultura tem a ver com identidade. A cultura tem a ver com costumes. A cultura tem a ver com pertença. Então, a cultura está falando de um modo de ser, né? De uma compreensão de mundo que nós temos, né? Do modo como nós nos organizamos, socialmente falando, etc, etc. Né? Então, falar de cultura vocacional é falar de um modo de compreender, né,
de cultivar e de reorganizar a vida a partir da dinâmica de um chamado específico, não é? E esse chamado específico, fundamental, é o chamado à vida, a uma vida em abundância, uma vida em plenitude, não é? E que vai se desdobrando de maneiras várias, se desdobra, não é? A partir, obviamente, das experiências individuais dos seres e dos indivíduos. Agora, como província, como corpo apostólico, nós estamos trabalhando numa campanha que nos mobiliza para essa realidade de ser mais com os demais. Uma vida que não se compreende solitária, se compreende com os outros, não é? Que vai muito na linha daquilo que o Papa Francisco nos convoca como igreja, a sinodalidade, é uma maneira distinta de viver a sinodalidade, né? Não como um método, mas como um modo de vida. E nesse sentido, como província, nós queremos uma cultura vocacional que promova e inspire todos os tipos de vocações do corpo apostólico. E o corpo apostólico, hoje nós vamos crescendo nessa compreensão, né, que são todos os jesuítas, religiosos, irmãos, padres, né, mas também todos os homens e mulheres que nos ajudam a responder essa missão que nós temos como província ou como Companhia de Jesus, não é? Assim como todas as pessoas que nos ajudam nessa missão, religiosas, religiosos, diocesanos, leigos e leigas, são tantas as pessoas que somam nessa missão, né, da qual nós colaboramos, né, na construção do reino de Deus. Então, num primeiro horizonte, a campanha ela quer valorizar, inspirar e promover as diferentes vocações do corpo apostólico. E essas vocações que já acontecem, né, Tomé? Como você disse, são pessoas que já estão envolvidas, que já colocam a mão na massa, mas às vezes não têm a consciência, né? Vocês falavam um pouco do discernimento de vocês para a vida religiosa, coisas do identificar, do conseguir ver e do assumir como projeto. E eu acho que talvez um dos elementos quando a gente fala de promover uma cultura é justamente isso, mostrar para as pessoas que muito já se faz, né? E que é o corpo. Acho que é bonito traduzir essa questão do corpo para dizer que todos os membros são importantes. Cada um com a sua função, cada um desempenhando uma atividade, né, uma coisa específica, mas todos são importantes. E acho que enquanto igreja, quando você traz essa questão da sinodalidade, nos provoca justamente essa consciência de que nós precisamos ser comunidade. Falando especificamente de uma vocação religiosa, para existir um religioso, um padre, precisa ter uma família, precisa ter uma comunidade, então todos são importantes, né? E aí a gente traz muitos desafios, eu acho, para a gente conseguir disseminar essa cultura, porque a gente vive hoje uma realidade eclesial muito contaminada por um clericalismo de que o que é importante é a função, é o cargo, é o poder. E nós tivemos um belíssimo exemplo aí do nosso querido e saudoso Papa Francisco para mostrar que, mesmo estando no maior cargo da igreja, ele sempre se colocava a serviço, né? E aí, Padre Ponciano, como que o senhor que está nesse contato aí junto com esses jovens que estão iniciando já um processo, né, começando a caminhada, se preparando para um noviciado, né? Como que o senhor escuta da juventude um pouco isso assim, essa questão da cultura vocacional? Talvez qual o desafio de fazer o jovem entender, quando a gente fala de cultura vocacional, porque vem muitas vezes contaminado por essa questão do clericalismo, do poder, da autoridade, do autoritarismo, de desconstruir isso, de mostrar na prática, né, o serviço, a doação, né, a caridade, a entrega. O senhor que acompanha diretamente a vivência desses jovens e tantos outros também, outras pessoas, como lidar com esse desafio de conseguir promover essa cultura vocacional? Guilherme, Talvez também é uma outra pergunta difícil, viu, gente? Hoje eu vim preparado só com perguntas difíceis. eu acredito que a primeira coisa que deve ser desconstruída é justamente essa dimensão, a visão de um religioso, padre, irmão, como alguém que tem poder e alguém que está sobre os outros. É o diferente, aquele que veio para ter segurança, aquele que veio para ter uma função diferente da dos outros. Eu acredito que essa função diferente é justamente a partir do serviço.
Então, com os candidatos, com os jovens que eu acompanho mais de perto hoje em dia, o que eu mais falo para eles é essa dinâmica. Vocês precisam se apaixonar por Jesus Cristo. Vocês precisam se apaixonar pelo Evangelho. E a partir desse apaixonamento, então, que eles comecem a colocar em prática a vocação que eles desejam ainda mais amadurecer como serviço para os demais, um serviço para aquele com o qual você nem conhece, nem sabe que vai servir. Mas se o seu coração está disposto para o serviço, é a liberdade que chega e, de fato, cria no seu coração um ambiente diferente daquele que ele possa ter vindo. Então, desconstruir essa imagem ou dinâmica de cultura vocacional que eu vou assumir uma missão, vou ser diferente dos outros. Não. Muito pelo contrário, é ser com os outros, estar com os outros a partir de uma função, de um serviço, de uma vocação específica, no nosso caso, religiosos, mas também como leigos, porque dentro da vocação laica também tem essa dinâmica de ser diferente, de ser melhor que o outro, assumir um cargo. Mas se nós que amamos a Jesus Cristo, que amamos o Evangelho, não sabemos fazer essa distinção e desconstruir esse passo a passo, nós vamos continuar imaginando que somos melhores com os outros. Então, a cultura vocacional deve ser olhada justamente a partir da realidade dos jovens, da comunidade juvenil, ajudando a ele entender o chamado que Deus faz para a vida dele. Mas como você falou anteriormente, uma cruz. Vai surgir uma cruz aí na sua vida, mas que ninguém vai carregar sozinho, ninguém vai passar dores sozinhos, justamente porque nós vivemos numa cultura também de comunidade, uma cultura de partilha, uma cultura de amizade, capaz de nos oferecer elementos ainda mais profundos para fazer esse discernimento. Então, o jovem que chega, que quer fazer o processo vocacional, que deseja conhecer a sua vocação, mas ainda não sabe direito o que está buscando, o que quer, quando encontra esse espaço e esse ambiente acolhedor, livre, capaz de oferecer a eles esses elementos, então Jesus Cristo toma de fato o coração dele e vai cada vez mais buscando aquilo que de fato é próprio do reino de Deus. O serviço, a igualdade, capaz de dar elementos para que possam todos fazer o discernimento e entender melhor o que Deus quer para cada um. Acho que é por aí. Eu acho que quando a gente fala dessa questão da promoção da cultura, é importante a gente ter a consciência que a gente está lidando com pessoas, né? A gente não está falando, né, aos ventos simplesmente, estamos falando de pessoas e para pessoas também. E aí trazendo um dado muito específico que o senhor citava, que é a questão da experiência de Deus, a experiência de Jesus, né? Que talvez é aquilo que vai motivar o coração para querer fazer ou não as coisas. E talvez um dos antídotos para esse veneno do clericalismo seja justamente esse, né? Provocar que o jovem vocacionado, seja a vida religiosa, seja a ser cristão, faça a experiência de Deus. Porque talvez pode até chegar com desejos maculados por conta do poder, por conta, né? Principalmente como nós falamos de uma realidade como a da companhia, né? Que é uma congregação grande com muitas coisas, isso pode encantar muitos olhos, mas não deve ser isso que conduz o coração do jovem que é vocacionado ou daquele que assume a missão da promoção desse carisma, né? Também do anúncio do reino de Deus, do anúncio de Jesus Cristo para as pessoas. Mas não é fácil conseguir fazer essa transição, justamente porque parte de uma escolha pessoal, precisa ser uma vivência pessoal. Vocês traziam a partir da vivência de vocês, mas eu acho que isso acontece para todo mundo, né? É a partir do encontro com a pessoa de Jesus, da experiência de Jesus, que a gente vai conseguindo motivar o nosso próprio coração para as escolhas que a gente vai fazer. E isso é para a vida toda, né, Douglas? Não é uma coisa, encontrei Jesus, escolhi, pronto, acabou. Ou é assim, né? Fez uma escolha e já era. Eu acho que não. Você tem tido a experiência, Douglas, talvez na sua vida toda, mas agora especificamente por conta dessa função que você tem, né, dentro da província da companhia, de acompanhar os jovens, né? E eu acho que a pessoa do Papa Francisco trouxe muitos holofotes para a companhia, né, porque era um jesuíta
falava e trazia muitos elementos e características da espiritualidade naciana. E aí, talvez, imagino que muitos jovens tenham procurado a companhia, na realidade, do Brasil e do mundo, né? Mais específica do Brasil, por conta dessas referências, né? Do Papa, que é jesuíta, da questão da espiritualidade, desse contato que você teve, não só nesse trabalho que você tem hoje de acompanhar os jovens no processo de discernimento, mas na sua vida enquanto religioso também. Que características, assim, você acha que para um jovem que está pensando, né? Que tem uma curiosidade de fazer essa experiência, nossa, agora eu fiquei na dúvida, o que me motiva, né? Como fazer esse discernimento, né? Que dicas você daria, assim, para que a gente consiga desenvolver mais essa cultura vocacional pura, vamos dizer, não maculada por esses outros interesses, né? O que eu posso procurar, o que eu posso trazer que me ajuda nessa experiência de discernimento? Mais uma pergunta muito simples, muito simples. O bom da gente conduzir a conversa é que a gente só pergunta, a gente não responde. Vamos lá. Mas, sabe, Guilherme, uma coisa que tem me surpreendido muito positivamente nessa missão, eu acabo sendo o primeiro contato dos jovens quando procuram a companhia de Jesus por meio das vias digitais, eletrônicas. Ninguém mais manda carta, né? Então, é e-mail, é WhatsApp, é o nosso formulário Seja o Jesuíta. E aí, eu não sei porque eu olho pro microfone. Eu tô achando que ele é a câmera, pessoal. É pelo formulário Seja o Jesuíta. Então, eu acabo sendo esse primeiro contato, assim. E a experiência positiva que tem me surpreendido é a quantidade absurda de pessoas que nos procuram, assim. Então, os jovens procuram um sentido para a vida, né? Às vezes a gente acha que as vocações estão em declínio, há muito isso, né? Esse discurso, essa fala, mas os jovens seguem nos procurando, seguem, assim. Números nossos, por exemplo, de janeiro até agora, mais de 110 jovens pessoas nos procuraram, assim, né? Nessa busca de sentido. E claro que eu atribuo muito isso também à figura do Papa Francisco, que inspirou o mundo, né? Ele foi um líder que, não só para nós católicos, cristãos, mas para tantas outras pessoas, assim, ele inspirou o mundo, assim, nesse horizonte de uma vida com sentido, uma vida em comparaquê, uma vida para ser mais com os demais, né? Então, o Papa Francisco teve, claro, essa contribuição, e as pessoas responderam e seguem respondendo, procurando esse sentido, se sentem provocadas por isso. E na companhia de Jesus, a gente tem um tesouro que são os exercícios espirituais, assim, né? É o que é nosso, o que é próprio, que Inácio deixou para a igreja. Nós não somos, claro, da educação, somos do social, mas o que é próprio nosso são os exercícios espirituais, né? As outras áreas vão se desdobrando. Desdobrando a partir dessa experiência dos exercícios. Próprio nossos são os exercícios espirituais, esse caminho, esse itinerário que Inácio deixou. Então, quando o jovem entra em contato com a companhia de Jesus nessa busca de sentido, o método e o caminho que a gente oferece são os exercícios, né? Não tem outro lugar. Alguns ainda perguntam, quantos encontros vão ser necessários para eu ir? Eu falei, não, gente, não é assim que funciona, né? É carga horária. Não é carga horária, não é assim que funciona. É justamente isso que eu vivi, que Tomé viveu, que Ponciano viveu, de fazer uma experiência com o Cristo, de fazer uma experiência desse Cristo ressuscitado. E aí a experiência não tem como você quantificar, né? Não tem como você dizer que são 10 encontros, 15 encontros, o que a gente pode oferecer, que é o que a gente tem de melhor para oferecer enquanto jesuíta, é a nossa espiritualidade, é esse caminho, é esse método de ouvir a voz de Deus que fala, que está falando o tempo todo, no meio de tantas outras vozes que nos falam. Se a gente conseguir auxiliar e ajudar o jovem a chegar lá, neste lugar, de distinguir, de reconhecer a voz de Deus no meio de tantas outras vozes, a gente já fez um bem danado. E aí, oxalá que seja companheiro de Jesus, que seja jesuíta, que a companhia de Jesus apareça como possibilidade, como meio para viver essa vocação. Mas o importante é que eles escutem esse Deus que fala. Inácio dizia que Deus é comunicação, e é verdade. Eu sempre, quando falo com o jovem, eu falo, Inácio disse e eu atesto.
Porque eu experimentei e estou experimentando isso na nossa... Estou testemunhando desse caminho, desse itinerário que funciona. Então, os exercícios espirituais são o caminho, são o método que a Companhia de Jesus tem para oferecer. É o que a gente tem de mais precioso, é o nosso tesouro. E somos homens preparados para oferecer isso como um método para pessoas que buscam uma vida com sentido e querem ouvir esse Deus que fala no meio de tantas vozes, mas não para e não desiste de falar. E de fato, eu comprovo isso também, por ter sido uma pessoa que fez a experiência também dos exercícios, mas mais especificamente no último episódio eu conversei bastante com a Emiliana e nós falávamos sobre o quanto a experiência dos exercícios, na realidade aqui no Brasil, impacta a vida de tantos jovens e tantas jovens, né? E aí a gente fala aqui de juventude, porque eu acho que é próprio da juventude essa busca de sentido, não especificamente para a vida religiosa, mas para encontrar sentido, para a vivência do seu desejo, né? Essa ânsia de vida que o jovem tem dentro dos exercícios, através da experiência da escuta de Deus, do diálogo, do discernimento, ir construindo e fundamentando cada vez mais o seu projeto de vida, né? Aquilo que vai dar sentido para a sua escolha. Tomé, quando a gente fala agora especificamente da vida religiosa de um jesuíta, se você precisasse diferenciar um jesuíta, você que tem a oportunidade ali de dentro da vida religiosa de conhecer tantos outros carismas, tantas outras coisas, tivesse que trazer características próprias. Um jesuíta, eu acho que vai nesse. A mim eu tenho essas características. Essa é uma pergunta mais simples, vai. O que eu diria? Total. Super simples. Veja, o jesuíta é uma pessoa, como o Ponciano dizia, é uma pessoa comum, mas que nesse comum e nesse cotidiano da vida é capaz de escuta. E é capaz de escuta dessa voz de Deus que ecoa em nós, que chama, que movimenta. Né? Depois é uma pessoa de discernimento, de profundidade, de discernimento. Mas é também alguém muito comprometido com os temas de fronteiras. Eu acho que passa hoje um jesuíta é comprometido com o cuidado da casa comum, um jesuíta é comprometido com esses espaços de escuta da juventude, de modo geral. O jesuíta ele está preocupado com a sua experiência, mas com a experiência do outro. A campanha vai dinamizando nesse sentido, não é só a minha vocação e nem uma vocação solitária. É uma vocação que é minha, mas é com outros também. E nesse sentido, queria retomar um pouco a questão da cultura vocacional ali. Ela quer promover as diferentes vocações do corpo, né? Mas também de todos e de todas. Porque é capaz de reconhecer, o jesuíta é capaz de reconhecer que o espírito que move, que atua em mim, é o espírito que move e atua na vida do outro também. Por isso é preciso reconhecer o outro, o valor que o outro tem, o valor da outra vocação, né? O valor que cada um carrega em si mesmo, movida por esse Espírito de Deus, né? E o jesuíta, entre as suas características, é uma pessoa com profundo amor a Jesus Cristo, e esse amor a Jesus Cristo passa pelo amor às pessoas, passa por amor ao próximo, de fato. Né? É como esse amor do samaritano, que se importa com o outro, né? que se implica com a realidade do outro. Né? Por isso que o irmão Douglas dizia ainda há pouco que é um amor que comunica, é um amor que é comunicação. E o próprio Inácio já dizia que o amor consiste mais em obras. Né? E nesse sentido, bom, a gente vai sinalizando aí várias características do modo de ser jesuíta. Né? Então, eu destacaria essa de uma pessoa que é capaz de escuta da vontade de Deus e do coração humano. Né? É uma pessoa que é capaz de se implicar com a realidade dos outros. Por isso, o carisma da companhia é o anúncio da fé
né? É a comunicação da experiência de Deus que nós carregamos, né? Mas ela é a promoção da justiça também. Ela é a preocupação encarnada com o outro e com a outra, né? Ela é essa perspectiva da felicidade que ela não é só para mim, ela é para mim e é para os outros. E a gente vive a felicidade com os outros. Então, uma vida plena, uma vocação realizada, é uma vocação que se alegra com aquilo que eu experimento de Deus, se me alegra com aquilo que tu experimentas de Deus também, né? Porque da mesma forma que Deus fala a mim, Ele fala a você também. Da mesma forma como Ele me chama, Ele chama os outros também. E é essa a riqueza de uma comunidade de fé, e essa é uma riqueza, uma beleza de ser igreja também. Então, é também alguém que é capaz de reconhecer o dom de Deus na vida dos outros e das outras, né? Bom, nas demais características, vou falar isso. Senão eu falo só, é aí. Mas eu acho que é bonito, Tomé, nós talvez fazermos memória mais uma vez aqui, agradecer também a Deus o dom da vida de Francisco, que eu acho que transmitia isso claramente, né, essas características que você traz para nós, para dizer no impacto da formação que um jovem, quando se deixa formar por essa experiência dos exercícios e a própria formação da vida religiosa, isso transforma de fato a vida da pessoa, que ela se torna aquilo, né? E Francisco não precisava dizer, as ações dele falavam por ele, as escolhas que ele tinha falavam por ele. Então isso é muito próprio de, talvez, de fato, caracterizar o que é um jesuíta, né? Identidades de um jesuíta. E eu vou inverter um pouco aqui a ordem, voltar pro Douglas. Eu tava esperando. Não pensava, a ordem estabelecida. Surpresa! Mas falando um pouco desse processo, Douglas, assim, da formação de um jesuíta, conta um pouco pra gente, assim, pra tirar curiosidade, que eu sei que tem um monte de jovem, um monte de menina, ele quer saber como que é esse processo? Quero ser jesuíta, quero conhecer, que caminhos eu preciso fazer? Você falou de um formulário, eu vou conversar com o Douglas, quanto tempo é de formação, mais ou menos assim, como que é esse processo de formação para ser um jesuíta, seja irmão, seja padre? Pronto. A primeira etapa formativa de um jesuíta é o noviciado. Então, nas nossas constituições, o noviciado constitui a primeira etapa de uma formação. E Inácio vai dividir essas formações em provações. Primeira, segunda e terceira aprovação. Mas isso é assunto para depois, tá bom? Fica aí para depois. Mas só para sinalizar isso. O que acontece anterior ao noviciado são essas etapas que auxiliam no discernimento desse jovem, né? Ou não tão jovem como eu, que estou na companhia, com um pouco mais de 30. Então, existe esse formulário, que é onde acontece a acolhida. É onde eu descubro que algum jovem que vem pelo meio digital quer ser acompanhado. Então, preencha esse formulário, seja um jesuíta, eu vou entrar... Aonde eu encontro esse formulário novo? O formulário está no site do Magis. Tá... magisbrasil.org.br. É aquele o cara da comunicação. Botar uma abinha lá, vocações jesuítas, você clica lá, seja um jesuíta. Isso. No nosso Instagram também temos links que direcionam. Abrir no Instagram, Vocações Jesuítas. E além de seguir Magis Brasil, siga também no Instagram Vocações Jesuítas. Eu sou o cara da propaganda. Aí tem o site Vocações Jesuítas, ou o próprio site da província, Jesuítas Brasil. Jesuítas Brasil, tem lá a aba que direciona para esse formulário. Lugar para encontrar o formulário não falta. Não falta. Não. Ok. Então ali eu sei desse desejo de um jovem ser acompanhado por um de nós jesuítas, né? É ali onde ele sinaliza, é a porta de entrada. Então ali não necessariamente é a pessoa que já está certa que quer ser jesuíta. Não, tenho dúvidas, né? Curiosidade, quero aprofundar, posso buscar, preencher. Sim, ok. Ali é a nossa porta de entrada para esses ambientes digitais. Responder o formulário no prazo de uns 10 dias, a gente é rápido. A gente entra em contato. Se não responder, gente, vocês mandam mensagem no site. Aí é os Douglas, tá? A gente entra em contato e agenda uma conversa, um bate-papo. Porque a gente entende que as letras, às vezes, não trazem tudo que a gente precisava, compartilhar, partilhar. Então, um bate-papo é uma maneira mais informal e da gente ir se conhecer. Personificada também. Ótimo, essa é a palavra. E é um bate-papo online, que a gente marca, agenda, enfim. E aí eu começo, junto com o Tomé, com o Ponciano, a pensar em possibilidades para apresentar para esse jovem de acompanhamento.
né? Então, como é que a gente pode ajudá-lo nesse acompanhamento? Nesse horizonte que, desde nasce, a companhia acompanha vocações para a igreja. Para a igreja. Não é a nossa preocupação, depois meus companheiros podem afirmar ou não é a nossa preocupação primeira, nem segunda, nem terceira. Números, para nós, a gente acredita que o Senhor vai mantendo essa obra e vai sustentando. Vão haver pessoas que vão seguir com ela. Desde Inácio acompanhava muitas pessoas, e nem todos foram jesuítas, não é verdade? Então, Inácio acompanhava vocações para a igreja. Então, esse primeiro contato é mais ou menos nesse sentido, nessa direção. À medida que a gente vai amadurecendo nesse acompanhamento e a companhia vai surgindo como uma possibilidade, há a oportunidade de nos se aproximando. Então tem o GAV, que é o Grupo de Acompanhamento Vocacional Inaciano. E depois uma etapa ainda maior de aproximação que o Ponciano coordena, que é o plano de candidatos. Ainda é uma etapa vocacional, né? Quando a gente faz um stop agora, o Luciano contar um pouco o que é essa história de plano de candidatos. A pessoa chegou aqui, Douglas acompanhou um pouco, conversaram, não, beleza. Um pouco, vamos. É muito. Eu disse muito. Foi erro, transmissão aqui. E aí ele começa esse processo, então, da questão do plano de candidatos, Padre Ponciano. O que é esse plano de candidatos? O jovem, o que ele vai fazer? O que ele vai viver? Quanto tempo é isso? Tem tempo, não tem tempo? Conta pra gente. Então, depois do jovem já fazer o processo de discernimento vocacional, entender que quer aprofundar a dimensão da vocação na sua vida e percebendo que a Companhia de Jesus é um lugar onde possa colocar em prática o desejo de Deus, a vocação, aparece no horizonte do jovem o plano de candidato ao noviciado, que já é uma etapa um pouco mais séria, um pouco mais próxima da companhia, para ajudar o jovem a perceber se de fato é esse o caminho que ele deseja para a vida dele. Então, o plano de candidatos normalmente é 1 ano de experiência, de convivência, de oração, de trabalho, de oração. E o jovem, de certa maneira, já está nas nossas casas. Então, inicia com a convivência Loyola, um tempo de conhecer o grupo, de saber quem é, de onde vem, dar-se a conhecer mais. Depois, os jovens eles são enviados para as nossas residências, espalhadas pelo Brasil, e aí passam a conviver com os jesuítas, então. Então, o jovem vai conhecer a Companhia de Jesus como ela é. Os jesuítas como realmente são ali nas comunidades. Vai morar junto ali. Vai morar junto. Já não é mais uma suposição, já não é uma imaginação daquilo que vem a ser a companhia, mas sabe o que é a companhia, convive com os jesuítas, rezam com eles, trabalham com eles. E também a Companhia de Jesus passa a conhecer ainda mais o jovem que nos procurou. Saber das suas disposições, do seu desejo, da sua liberdade, da sua abertura de conhecer, da sua abertura de ser também, de alguma maneira, formado, corrigido, de poder ter o seu caminho, o seu horizonte reconstruído por uma ordem religiosa. Então, o plano de candidatos é este lugar, é este ambiente onde o jovem conhece mais ainda a companhia e a Companhia de Jesus conhece mais ainda o jovem. Então, no final do ano, no final do percurso, a partir de um retiro de 8 dias, ele tem a oportunidade de decidir se deseja ou não deseja pedir para entrar no noviciado. Optando para entrar no noviciado, então segue um processo mais interno, mais da companhia mesmo. Mas, assim, é o tempo, é o lugar, é o espaço onde o jovem conhece a fundo a companhia. O jesuíta é revelado nesse momento. Depois desse tempo de discernimento, depois desse tempo também de oração a partir dos exercícios espirituais, um passo a mais, colocar em prática. Então eu acolho esses jovens e ajudo a eles a perceber se a companhia também cabe na vida deles. E se eles cabem nessa companhia. É uma relação dos dois. Porque alguns, aos poucos, começam a perceber, não é esse horizonte dessas características que o Padre Tomé falava antes. Sim. Da escuta, do serviço, da liberdade, da missão, do discernimento.
não, isso não é o que eu desejo, não é para mim. Meu coração não arde a partir dessas características, não. Eu quero outra coisa. Com liberdade, ele pode também dizer: olha, até aqui cheguei, obrigado pelo trabalho, sigamos rezando um pelos outros. Tal. Mas o plano de candidatos é esse lugar onde o jovem reafirma o seu desejo de ser jesuíta e faz o processo para que, de fato, possa ter condições de entrar no noviciado da companhia, como o irmão Douglas falou anteriormente também. Douglas, então o noviciado é a primeira etapa oficial, vamos dizer assim, da formação de um jesuíta. Normalmente, quais são as etapas? Quanto tempo elas duram mais ou menos aí? É um processo, tem um prazo certo, não é certo, é adaptável, não é adaptável? Como que funciona um pouco aí? Quais são essas etapas? Quantas são? Quanto tempo que é? Pois é. Pergunta fácil também, vai, essa é tranquila. Nada é fácil na companhia. É sim. Não tem prazo, né? O noviciado são 2 anos, que é essa primeira etapa da formação. Antes do noviciado, há a primeira aprovação, né? Que é o período onde o mestre apresenta ainda mais a Companhia de Jesus, a fórmula do Instituto, e depois dessa primeira aprovação, o mestre também acolhe esses noviços e começa a etapa do noviciado, que são 2 anos. Hoje, no Brasil, nós somos com a província única. Então, isso é em Feira de Santana, na Bahia. 2 anos é a etapa de formação no noviciado. Terminado esse período de 2 anos, o jesuíta professa os votos e a promessa de viver e morrer na companhia de Jesus. E aí nós começamos uma etapa que chamamos de segunda aprovação, né? Depois da primeira, a profissão dos votos, a segunda aprovação. E que é uma etapa longa na vida de um jesuíta, onde a gente passa pelos estudos humanísticos, a filosofia, a teologia, alguns estudos específicos para a missão. Nesse período, os jesuítas que são escolásticos, que são candidatos ao sacerdócio... Escolástico é quem quer ser padre. Isso. Traduzindo, viu, gente? Escolástico é quem quer ser padre. É quem vai pra escola, não. A gente tem todo um linguajar, um vocabulário. Nesse período, o jesuíta candidato ao sacerdócio é ordenado, mas ainda continua na etapa de formação, né? Depois, e é um período longo, mas uma coisa que eu sempre digo para os jovens que nos procuram, né, quando eu falo da formação da companhia, não sei se os companheiros têm a mesma sensação, né? Mas para que nós que estamos inseridos, nós não sentimos esse passado tempo, né? Porque às vezes eu falo, meu Deus, a formação da companhia é 15 anos ou até mais, mas nós não sentimos porque desde o noviciado nós já nos sentimos bastante integrados à missão. Já fazem parte. Já fazemos parte daquilo, né? Então, o envio aos estudos, nós encaramos a filosofia, a teologia ou qualquer estudo que a gente vier realizar nessa etapa de formação como uma missão, né? Então a gente encara com muita seriedade, não é para vir ser, né? Não é para a vir ser algo, não, a gente já é, e a gente vai se configurando, a gente vai incorporando essas características de um ser jesuíta, que o Padre Tomé trouxe muito bem, até chegar o momento que a companhia olha para você e fala, de fato, eu e você somos um, né? Foi incorporado, você encarnou todas essas características até chegar a este ponto que acontece logo depois da terceira aprovação, que a companhia convida e chama para fazer a incorporação definitiva de um jesuíta. Quem acompanha nossas redes viu que agora há pouco foi do padre Felipe Soriano. Sim. Uma caminhada de 24 anos que não foi peso, que não foi fardo, que não foi... Não, foi vivido com muita tranquilidade, não é um para vir ser. Ele já era e foi se tornando cada vez mais aquilo que a companhia espera de um jesuíta, que o Tomé trouxe muito bem as características, um homem para os demais, com discernimento, com essa espiritualidade, com essa escuta de Deus e do outro. E isso, de fato, leva tempo, né? Não é da noite para o dia. Você precisa, de fato, e eu gosto muito dessa expressão, incorporar, né? Essas qualidades
que constitui o jesuíta. E é bonito de ver também de que, apesar de existir um itinerário formativo, não é algo rígido, porque nós estamos trabalhando com vidas e com pessoas. É algo que vai ser a partir da realidade de cada um, né? Nesse tempo que estou trabalhando junto com os jesuítas, ver também de que o processo de discernimento e acompanhamento é de fato para a vida toda, né? Não ter quando fala dessa questão da incorporação definitiva, não ter um prazo, mostra essa disponibilidade do coração de que não tem um prazo, não é quando chegar naquele momento, naquela data específica, eu já tenho não só o desejo, mas a entrega da totalidade da vida, né? Acho que uma das coisas muito bonitas da vida religiosa é justamente essa entrega radical, né? E quando eu falo dessa radicalidade de entregar tudo, não é uma parte, um pouco, mas é entregar tudo por conta da experiência do encontro com Jesus. Guilherme, só ouvindo Tomé falando agora, assim, porque também nos falam que somos muito diversos, né? E somos. Não só aqui na mesa tem 3 estilos jesuítas muito diversos, assim. Isso também é uma riqueza da Companhia de Jesus, e eu acho que era um pouco aquilo que o Tomé trazia e dizia, porque se a gente acredita que o Espírito fala a cada um, que Deus se comunica a cada um, não tem como a gente desprezar essa diversidade que a gente traz, assim, né? Então, às vezes eu vejo muitos jovens nos perguntando, preocupados com essa diversidade, e a gente acolhe essa diversidade como graça, como dom, e de alguém, como o Tomé dizia, foi até um insight, assim, uma inspiração, que respeita essa diversidade, que respeita esse espírito que se comunica e fala com cada um, assim. Eu acho isso bonito. Porque de fato, reconhecer, colocar que a vocação é Deus quem dá, né? Nós podemos ser intermediadores, acompanhar e auxiliar, mas é Deus quem chama e quem fala, né? Vocês são os maravilhosos, a conversa fluiu muito bem, mas já está dando o nosso horário. Então, para nós encerrarmos, eu queria convidar, e a gente volta à sequência, tá bom? Tomé e depois o Douglas, que vocês deixassem uma mensagem para esses jovens, os jovens que têm esse desejo de vida, esse desejo de encontrar sentido para a vida, né? Quando a gente fala de vocação, que conselhos, Padre Tomé, dar a um jovem? É simples, mas não é tão simples assim, né? O que dizer para um jovem que tem desejo de vida e não sabe direito como fazer para viver essa vida? Olha, a primeira coisa uma das coisas nesse processo, né? É buscar espaços que possam te ajudar a colocar em comum esse desejo, buscar pessoas que comungam desse desejo e que nesse espaço de segurança se pode comungar desse sentir comum, desse experimentar inquietude, né? E para isso estão aí as comunidades, a vida religiosa de modo geral, entre eles estamos nós, os jesuítas, a Companhia de Jesus. Se você acha que, pois, entre em contato, nós teremos alegria em poder fazer um caminho de vida contigo, né? Poder te escutar, te orientar. E como o irmão Douglas dizia, é poder te acompanhar para uma vocação na igreja. E se for da graça de Deus ser jesuíta, pois será uma alegria. Mas para nós também será uma alegria poder te acompanhar e descobrir que a tua vocação é para a igreja numa outra comunidade religiosa também, né? Eu acho que buscar esses espaços, buscar pessoas de confiança para poder colocar isso que faz parte da nossa vida, do nosso ser, né? E dessa forma a gente vai conseguindo encontrar luzes, chaves que vão também nos ajudando melhor a responder esse chamado, essa inquietude que seguramente é a graça de Deus. Olha, Ponciano, nessa experiência de poder acompanhar esses jovens que estão aí no plano de candidatos, mas também na sua vida enquanto um homem de Deus que busca responder esse chamado, também o que dizer para essa juventude que anseia viver, né? Tem esse desejo de vida, de às vezes encontrar esse Deus da vida, mas sente às vezes meio perdidos, desencontrados, desorientados. Que conselhos dar a um jovem que quer vivenciar a vida de modo pleno? A primeira coisa que eu diria a você, jovem, é uma pergunta. Onde eu me sinto feliz? O que eu fazendo me sinto feliz, realizado, completo, capaz também de ajudar a outros a encontrar a felicidade e a sua completude? Então seja curioso,
Se você deseja, se você quer ser mais, se você quer ser feliz, se pergunte onde eu posso colocar isso que eu desejo em prática. Então, tendo essa perspectiva, os lugares você passa a procurar nos lugares certos, pessoas certas e ambientes certos, capazes de te acolher, te acompanhar e te dar a oportunidade de encontrar aquilo que está buscando. E depois, não tenha medo de ser curioso. Sendo curioso, você vai encontrar pessoas, ambientes, lugares e instrumentos capazes de te dar algo mais para essa realização. E mais ainda, se você deseja ser jesuíta, procure nas redes sociais, procure nas paróquias, nas igrejas, nos ambientes mais próximos que você conhece. Entre em contato, fale conosco, se apresente, diga quem você é e a gente vai dar um grande passo junto, capazes de caminhar e sermos felizes juntos. Acho que é isso aí. Tudo bem. Douglas, você que quase que diariamente já conversa com muitos desses jovens que têm esse desejo, mas nós bem sabemos que, como dizia o Papa Francisco, talvez nos espaços marginalizados também do ambiente digital, tantos e tantos jovens às vezes se sentem acuados, com medo, né? Como motivá-los, né, de sair desse lugar e permitir-se se questionar por essa curiosidade, dessa busca de encontrar um sentido para a vida, né? Você que fez a experiência e faz a experiência também de responder um chamado, né? O que dizer para um jovem para motivá-lo a sair, talvez, dessas zonas periféricas da vida, do mundo, da realidade, para fazer um encontro e essa experiência de Jesus? Eu acredito piamente. A vida tem um para quê, a vida tem um sentido. Pergunte qual é o meu para quê, qual é o sentido da minha vida. Deus é Pai, Deus é comunicação e Ele vai te ajudar a entender, a compreender esse para quê. E não precisa fazer isso sozinho, sabe? A gente está aqui para auxiliar. O mundo hoje está muito com essas propostas de ficarmos só um contra o outro, enfim. Não precisa ser assim. Não é esse o caminho de Jesus. Não é esse o caminho da companhia de Jesus. Está aí o nome, né? Companhia. Procure alguém para te auxiliar, para te ajudar a percorrer esse caminho. Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa estar angustiado ou inquieto sozinho. Bora superar o medo. Eu acho que o medo sempre nos paralisa. Sempre nos paralisa. Então a gente precisa ir superando esse medo e a gente está aqui como companhia de Jesus e a gente pode ser sua companhia também nesse itinerário até Jesus para superar esse medo e quem sabe achar o sentido para sua vida. Acho que é isso. Muitíssimo obrigado, irmão Douglas. Meus queridos, muito obrigado pela disponibilidade de vocês para esse bate-papo também, pela partilha, obrigado pelo testemunho de vida de vocês, de poder ver que de fato existe pessoas que são companheiros e companheiras de Jesus e que nos motivam também a essa experiência. Obrigado por esse lindo trabalho que vocês fazem, não só para a companhia, mas para a igreja também, e eu acho que para a nossa sociedade, de poder acompanhar as juventudes, dar sentido para a vida delas. Saibam que o sim de vocês, a entrega de vocês já faz a diferença na vida de muitas pessoas e eu acho que isso confirma também a vocação de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, que têm nos acompanhado também nos nossos episódios. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer, saber mais sobre a vocação jesuíta, mas também precisarem de acompanhamento para um discernimento vocacional, não hesitem em procurar ajuda. A Companhia de Jesus está aqui, a igreja está aqui para poder também te dar a mão e caminhar junto contigo. Não esquece de nos seguir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, também no Spotify, Magis Brasil. E hoje falando especificamente das vocações, então também lá no Instagram, Vocações Jesuítas. Nos acompanhe também, porque lá nós partilhamos várias reflexões sobre a vida, sobre a vocação. E é isso. Obrigado pela sua companhia até aqui. Nós nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau!